Retornamos para o nosso terceiro bloco. Paramos aqui no artigo 23 e agora vamos dar continuidade no artigo 23, parágrafo 3º, que diz: uma aceitação expressa de uma reserva ou objeção a uma reserva, feita antes da confirmação da reserva, não requer confirmação. 4. Perdão. A retirada de uma reserva ou de uma objeção a uma reserva deve ser formulada por escrito, tá? Também não tem grandes coisas, mas a literalidade é muito importante que vocês leiam, tá? Artigo 24 fala que entra em vigor fala da entrada em vigor dos tratados. Um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou acordadas pelos estados negociadores. 2. Na ausência de tal disposição ou acordo, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigar-se pelo tratado seja manifestado por todos os estados negociadores. Ou seja, pode ser lá pela assinatura, pela troca dos atos constitutivos, pode ser pela ratificação, pode ser pela aceitação. Então, tudo vai depender. Se não tiver uma data prevista de que o tratado vai entrar em vigor, ou se não tiver uma forma, por exemplo, que tenha um número mínimo de assinantes de estados que tenham ratificado ou assinado aquele tratado para que aquele tratado entre em vigor. Pode ser sempre uma forma diferente, desde que o tratado traga esta forma diferente, tá? 3. Quando o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado for manifestado após sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em relação a esse Estado nessa data, a não ser que o tratado disponha de outra forma, tá? Então, isso acontece quando o tratado ele já está em vigor, mas aquele outro tratado, aquele Estado ele não participou da negociação e ele quer fazer parte daquele tratado. Então, o que acontece? Podem ver aqui, ó, quando o consentimento de Estado em obrigar-se for manifestado após sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em relação a esse Estado nessa data. Na data em que ele, por exemplo, assinar ou que ele ratificar, dependendo como o tratado ele dispõe isso, por exemplo, um tratado ele já está em vigor e ele estabelece que aquele tratado, que um Estado ele vai se obrigar àquelas regras quando ele der a sua ratificação. Então, o tratado já está em vigor e aquele tratado ele dá a sua ratificação. Vai entrar em vigor para aquele tratado na data em que ele ratificar aquele tratado, tá? A não ser que o tratado disponha de outra forma, tá? Artigo 25. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entra em vigor se a. o próprio tratado assim dispuser ou b. os estados negociadores assim acordarem por outra forma. Ou seja, aquele tratado, se na tua prova cair que mesmo o tratado não estando em vigor, uma de suas cláusulas pode vigorar, pode estar valendo. Se o tratado dispuser dessa forma, tu coloca que tá certo. Por quê? Se o tratado trouxer que, mesmo aquele tratado não estando em vigor, a sua regra, por exemplo, sua regra geral, seu artigo 4º, seu artigo 5º estará em vigor, pode colocar que tá certo, tá? Tudo depende do que o tratado vai trazer. Se o tratado disser, olha, este tratado entrará em vigor daqui a 45 dias de sua publicação. Porém, passa a valer desde o momento de agora o artigo 5º que fala do direito à vida. Tá certo, tá? Isso vocês têm que ter noção que a Convenção de Viena traz o quê? A diretriz, o caminho geral de como os tratados ou convenções serão construídas no âmbito internacional, tá? Artigo 25.2 diz que, a não ser que o tratado disponha ou os estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado em relação a um estado termina se esse estado notificar aos outros estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se tornar parte do tratado, tá? Aqui eu também não vejo, assim, grandes
grandes novidades, aqui fala da aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, tá? Então aqui essa termina se o Estado notificar aos outros Estados entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, tá? Sem grandes delongas nesse artigo 25.2, tá? Artigo 26 traz a questão do pacto sunt servanda, tá? Que diz que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. Lembra que eu disse no início da nossa aula, lá no bloco 1, que fala que o pacto sunt servanda quer dizer que o tratado, ou seja, o contrato, o acordo internacional, faz lei entre as partes. Ou seja, se as partes se obrigaram a cumprir com aquelas regras devem ser cumpridas como se fossem leis, né? Não adianta nada a pessoa assinar um contrato, por exemplo, no âmbito interno, e não querer cumprir, né? A mesma coisa é aqui no Brasil, no âmbito interno, né? Se duas partes assinam um contrato, aquele contrato, exceto se tiver algo que seja inconstitucional, né? Esse contrato ele deve ser cumprido na sua totalidade, né? Não adianta dizer, eu assinei, mas eu não queria. Não existe isso, né, gente? A não ser que seja comprovado algum tipo de erro ou fraude, né? Que não é o caso aqui. Então, se na tua prova cair alguma coisa referente ao Pacto Sunt Servanda, que a Convenção de Viena traz que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé, tu coloca que tá certíssimo. Outra coisa que pode cair na tua prova é o examinador querer saber o que significa cada uma dos princípios. Por exemplo, o princípio da irretroatividade, né? Ele pode perguntar, lembrem-se, a Convenção de Viena também traz o princípio da irretroatividade, que quer dizer que a Convenção de Viena só passa a valer aqueles tratados que foram realizados após a entrada em vigor da Convenção de Viena. Tá bem? Não esquece disso. Artigo 27 diz que uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Essa regra não prejudica o artigo 46, ou seja, não pode uma parte que tenha assinado um tratado dizer que a sua regra de norma, as suas normas de direito interno impedem aquele Estado de cumprir. Ela não pode usar disso segundo o artigo 27 da Convenção de Viena, tá? Não esquece disso. Nenhuma das partes pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Inadimplemento é o não cumprimento das regras de um tratado, tá? Continuando. Artigo 28 fala da irretroatividade de tratados, tá? Diz que, a não ser que uma intenção diferente se evidencie no tratado ou seja estabelecida de outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado em relação a essa parte. Lembrem-se, isso é justamente no que tange a convenção, a entrada em vigor da Convenção de Viena, como dos tratados, tá? Vejam bem ali, ó, que as suas disposições não obrigam, e grifa essa parte, não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior. Note que se na questão colocar posterior, já muda toda a questão da prova, tá? Então, atentem-se aos detalhes, às palavras anterior, posterior, tudo muda. Então, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior, ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado em relação a essa parte. Então, as disposições do tratado não pode obrigar uma parte em relação ao ato que ocorreu anteriormente ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, tá? Não esquece, bota um asterisco nesse artigo 28, que pode ser objeto da tua prova também, tá? Na verdade, todos os artigos que eu trouxe aqui, né, gente, podem ser objeto da tua prova. Eu peguei os que mais, assim, aparecem algo de extrema relevância para que vocês possam dar maior atenção, tá? Mas a Convenção de Viena
em toda a sua totalidade, deve ter uma atenção própria, tá? Isso porque é uma das principais convenções que a gente tem, porque ela regula todos os outros tratados, né? Não que as outras regras internacionais não sejam importantes que estão no teu edital, né? Mas eu daria um foco aqui na Convenção de Viena, né? Artigo 29. Aplicação territorial de tratados. Diz que, a não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, um tratado obriga cada uma das partes em relação a todo o seu território. Ou seja, se um tratado, tá, trouxer as disposições daquelas regras, essas regras valerão para quem? Para todo o território daquele estado. A não ser, e veja que a convenção ela sempre traz uma exceção, né? A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado ou seja estabelecida de outra forma. Pode haver uma ressalva, pode ser que não se aplique a uma determinada parte daquele território, mas desde que esteja, e atente-se a isso, desde que esteja previsto isso no tratado, tá bem? Artigo 30. Fala sobre a aplicação de tratados sucessivos sobre o mesmo assunto. 1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados-partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes. Esse artigo 103 eu trouxe, eu coloquei na apostila de vocês para ficar um pouco mais fácil, né? Mas, de qualquer forma, vocês estudarão isso com outro professor, tá? 2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior, ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. Então, se um tratado ele estipula, no próprio tratado ele diz que está subordinado às regras de um tratado antecedente, as disposições daquele tratado antecedente, eles vão prevalecer, tá? Serão, de uma certa forma, terão uma hierarquia a mais, serão um pouco acima, porque aquele próprio tratado, ele está dizendo, olha, pessoas que estão assinando, eu dependo daquele outro tratado, eu sou complementar, tá? 3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior, tá? Nada de surpresa aqui, tá, gente? Mas eu leria com bastante calma esse artigo 30, tá? Artigo 31. O tratado ele deve ser interpretado de boa fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto, à luz de seu objetivo e finalidade, tá? Eu trouxe aqui num desenho que fica um pouco mais fácil de ler, né? Que só a leitura básica, né, dos textos, tá? Então aqui o tratado ele sempre deve ser interpretado de boa fé, tá? E segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto, tá? Artigo 31.2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos. A. Qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado. B. Qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado. Tranquilo aqui também. Artigo 31.3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto, a. Qualquer acordo posterior entre as partes, relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições. B. Qualquer prática seguida posteriormente, e vejam, não é anteriormente, é posteriormente, na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação. Aqui tudo relativo à interpretação dos tratados, tá? C.
quaisquer regras pertinentes de direito internacional aplicáveis às relações entre as partes, tá? Artigo 34 fala sobre regra geral com relação a terceiros estados. Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro estado sem o seu consentimento. E aqui grifa esse artigo 34, que ele pode criar obrigações e direitos para um terceiro estado, desde que esse estado consinta, desde que ele concorde. Então veja muito bem, não pode se criar obrigações nem direitos a um terceiro estado sem o consentimento deste. Agora, se ele consentir, pode, né? Então vejam como isso é muito relativo. Tem que ter a palavra sem consentimento. Agora, se na tua questão diz que nunca um tratado pode criar obrigações ou direitos a um terceiro estado, tá errado, né? Um tratado ele pode criar obrigações ou deveres a um terceiro estado, desde que esse consinta, né? Então, tenha essa maldade, essa atenção nesse sentido, porque se o terceiro estado, se o terceiro estado consentir, se ele concordar, eu concordo que em relação a essa criação de obrigações, eu concordo com essa relação de direitos, eu concordo, tá tudo certo. Agora, se ele não consentir, obviamente não pode, né? Então coloca uma estrelinha nesse artigo 34, que pode ser objeto da tua prova. Se eu fosse examinador, eu colocaria uma questão assim, né? Dizendo que nunca um tratado poderá criar obrigações ou direitos a um terceiro estado. Eu colocaria. Porque poder ele pode, desde que o estado consinta, tá? Tratados que criam obrigações para terceiros estados. Uma obrigação nasce para um terceiro estado de uma disposição de um tratado, se as partes no tratado tiverem a intenção de criar a obrigação por meio dessa disposição. E o terceiro estado, atenção, e o terceiro estado aceitar expressamente por escrito essa obrigação. Então, lembrem-se, coloquem em letras garrafais para que um tratado crie obrigações e direitos a um terceiro estado, é necessário que esse terceiro estado aceite expressamente e por escrito. Por escrito, expressamente ele deve dizer: eu, terceiro estado, aceito os direitos e deveres inseridos no artigo tal e tal e tal. Ponto. Então, olha que bacana se cai uma questão de prova, tá? Que diga que o terceiro estado pode aceitar que um tratado crie direitos e obrigações por telefone. É claro que você vai botar que é errado, porque tem que ser de forma expressa e por escrito, tá bem? Artigo 34 e 35 extremamente importantíssimos para a tua prova. Artigo 36 diz que um direito nasce para um terceiro estado de uma disposição de um tratado, se as partes no tratado tiverem intenção de conferir, por meio dessa disposição, esse direito, quer a um terceiro estado, quer a um grupo de estados a que pertença, quer a todos os estados, e o terceiro estado nisso consentir. Presume-se, e agora atenção e sublinha essa parte, presume-se o seu consentimento até indicação em contrário, a menos que o tratado disponha diversamente. Então, olha a exceção aqui, tá? Olha a exceção, que vai se presumir o consentimento até indicação em contrário. A menos, e aqui está a exceção, a menos que o tratado disponha diversamente. Então, o tratado ele pode dispor de forma diferente dessa, que seja. Ele pode colocar que ele será considerado contrário, mesmo que ele não diga nada. Ele vai se manter silente, então não vai valer. Ele não está consentindo, tá? Então, tudo vai depender também o que o tratado vai dispor. Se ele ficar silente, é assim. Até que ele diga que ele não quer, presume-se que ele consentiu. Presume-se. Mas, lembrem-se do artigo 35.
O terceiro estado precisa aceitar expressamente e por escrito, tá? Artigo 37 fala da revogação ou modificação de obrigações ou direitos de terceiros estados. 1. Qualquer obrigação que tiver nascido para um terceiro estado, nos termos do artigo 35, só poderá ser revogada ou modificada com o consentimento das partes no tratado e do terceiro estado, salvo se ficar estabelecido que elas haviam acordado diversamente, tá? 2. Qualquer direito que tiver nascido para um terceiro estado, nos termos do artigo 36, não poderá ser revogado ou modificado pelas partes, se ficar estabelecido ter havido a intenção de que o direito não fosse revogável ou sujeito à modificação sem o consentimento do terceiro estado. Ou seja, pode ser que até o tratado traga que aquela obrigação, aquele direito não possa ser revogável, tá? Então aqui também é tranquilo, tá? Artigo 38. Fala sobre as regras de um tratado tornadas obrigatórias para terceiros estados por força do costume internacional. Diz que nada nos artigos 34 a 37 impede que uma regra prevista em um tratado se torne obrigatória para terceiros estados como regra consuetudinária de direito internacional, reconhecida como tal. E aí você deve estar se perguntando, eita, professora, e agora? A senhora não disse que para criar uma obrigação ou um direito para um terceiro estado, esse estado ele precisa aceitar expressamente e por escrito? Disse e está dito e não retiro. Por que eu não retiro? Porque na convenção está dito. E aqui, neste artigo 38, está falando sobre o quê? Sobre regra consuetudinária, sobre costume internacional. Então, ó, atenta, que aqui é uma exceção da exceção, gente. É a loucura, tá? E atenção, te sacode aí na cadeira, se tu tá dormindo, acorda, porque essa é uma parte legal que pode cair na tua prova. Ah, professor, mas tudo pode cair, gente. Tudo pode cair. Porque tá no teu edital a Convenção de Viena, pode cair. Então, se falar sobre costume internacional é uma exceção, e aí tu vai lembrar que nada nos artigos 34 a 37 impede que uma regra prevista em um tratado se torne obrigatória para terceiros estados como regra consuetudinária de direito internacional, reconhecida como tal. Mas para isso, essa regra ela tem que ser reconhecida como costume do direito internacional. Se ela for reconhecida como costume, como uma regra consuetudinária do direito internacional, ela será obrigatória a terceiros estados, tá? Grava essa partezinha aí, coloca que a regra é que para criar obrigações e direitos a um terceiro estado, esse terceiro estado ele deve consentir de forma expressa e por escrito, tá? Agora, se for uma regra prevista num tratado que seja reconhecida como regra consuetudinária ou costumeira, se na prova vier consuetudinária ou costumeira, e ela for reconhecida, essa regra vai se tornar obrigatória aos terceiros estados, tá bem? É uma exceção e é muito legal de cair na prova. Artigo 39. Fala sobre a regra geral relativa à emenda de tratados. Um tratado poderá ser emendado por acordo entre as partes. As regras estabelecidas na parte 2 aplicar-se-ão a tal acordo, salvo na medida em que o tratado dispuser diversamente. Tranquilo aqui também, tá, gente? Artigo 42 fala sobre a validade e vigência de tratados. E eu vou te convidar para a gente continuar no próximo bloco, tá? E não perde o foco, mantém a diretriz no teu objetivo, tá bem? Então, vamos lá e eu te aguardo no próximo bloco, tá bem? Até lá!